Olá, querido estudante! Seja muito bem-vindo a mais uma aula, agora de número 5 do projeto Preparada FMM. Nas aulas anteriores aqui em Física, nós aprendemos a usar as ferramentas matemáticas que são mais utilizadas em nosso estudo. A partir desta aula, nós vamos começar a estudar Física de fato. E o primeiro tópico que nós vamos estudar é chamado de cinemática, que é a área da física que estuda o comportamento dos movimentos. Papel e caneta na mão e vamos nessa! Como eu disse agora há pouco, a cinemática é a área da física que estuda movimento. Esses movimentos podem ser simples, como uma caminhada, uma pedalada. Pode ser movimentos de corpos grandes, como navios e aviões, ou até movimentos de astros, como planetas e estrelas. Mas é bom lembrar que a cinemática ela está preocupada em estudar apenas o comportamento do movimento. O que causa o movimento vai ser estudado mais à frente em dinâmica. Agora vamos ver alguns conceitos básicos, que é o de posição, deslocamento e trajetória. A posição, por si só, já é algo bem intuitivo. É o local onde o objeto de estudo, ou corpo, se encontra. É comum na física chamarmos esse objeto de corpo como ponto material ou corpo extenso. E ele pode estar em movimento ou em repouso, ou seja, parado. Por exemplo, quando a gente vai daqui de Manaus para Presidente Figueiredo e tem uma placa dizendo café no quilômetro 15, balneário no quilômetro 17, esse quilômetro tanto é uma marcação da posição. Isso indica que naquele momento você está naquela posição específica. Bem, aqui na nossa tela nós temos dois exemplos de caminho ou que a gente chama de trajetória. No primeiro, a gente tem aqui como posição inicial ou referencial inicial no canto esquerdo. É muito importante a gente determinar uma posição inicial porque é de lá de onde vai partir o nosso movimento. Já vou colocar aqui no outro lado a posição final S. O que vem ser a posição no meio da trajetória? Como a gente falou, que é algo bem intuitivo, é onde o corpo vai estar. Por exemplo, coloquei aqui como posição inicial 8 km. Depois a posição 2, 12. A posição 3, 25. Valores aleatórios aqui para a gente entender. Isso quer dizer o seguinte, se um corpo ele estiver aqui, então ele vai estar na posição S1, 8 km. Mas em relação a quem? Em relação ao referencial ou à posição inicial. Se o corpo estiver aqui, 12 km, em relação à posição inicial. Se o corpo estiver aqui, 25, em relação à inicial. Será que eu poderia inverter a posição da inicial com a final? Sim. Olha aqui no exemplo de baixo. Agora eu vou colocar o meu referencial inicial à direita e o referencial final à esquerda. E daí determinar algumas posições aqui, ó. Como por exemplo, a posição 1, 25, posição 2, 12, posição 3, 13, ou melhor, 8. Percebeu que aqui no exemplo de cima as posições vão crescendo, enquanto no de baixo vão diminuindo? O que foi que eu fiz aqui de diferente? Simplesmente troquei o lugar do inicial com o final, né? Nesse caso aqui de cima, quando o corpo parte de um ponto menor para o maior, aqui ó, 8, 12, 25 e vai aumentando, a gente fala que esse movimento é positivo. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Já quando é o caso oposto aqui de baixo, que está diminuindo, é um deslocamento ou um movimento negativo. E falando em deslocamento, como é que a gente determina isso? Como foi falado agora há pouco. Suponha aqui agora uma trajetória que tem uma posição inicial aqui no meio. E daqui eu determino isso como se fosse o zero. Também vou determinar que para a direita seja positivo e para a esquerda seja negativo. Então, o que acontece se eu partir do S0 para a esquerda? Eu vou ter um deslocamento negativo. Por quê? Eu estou indo no sentido negativo da trajetória. Mas se eu partir para a direita, deslocamento positivo, porque eu estou indo no sentido positivo da trajetória. Não existe uma regra fixa para isso, isso é muito arbitrário. E se eu trocar a posição dos referenciais, também troca o sentido do deslocamento. É verdade que na vida real ninguém vai andar menos 1 metro, né? Sempre que a gente anda ou percorre a distância é positiva. Mas o sinal aqui só serve para dizer para onde a gente está indo. Então, repetindo, se eu parto no sentido crescente, como é o caso aqui do azul, eu vou ter um deslocamento positivo. Se eu parto do sentido decrescente, como está aqui em vermelho, eu parto do sentido negativo. Agora que entendemos o que é posição, vamos entender o que é deslocamento. Bem, a ideia de deslocamento e trajetória
é muito linkado com o que a gente acabou de falar. Também vou precisar de pontos iniciais e pontos finais. Olha aqui o exemplo. Eu tenho uma trajetória que é simplesmente o caminho por onde o corpo que se move vai passar, onde a posição inicial vale 10 metros e a posição final vale 100 metros. Ah, mas a gente acabou de ver que a posição inicial vale 0, quer dizer que sempre vai valer 0? Não, nem sempre. A maioria dos problemas realmente dizem que esse 0 é 0. Mas aqui no nosso exemplo não. E alguns outros também não vai ser assim. Então a nossa posição inicial determinamos como se fosse o marco 10 metros. Já a posição final, o marco 100 metros. Então qual vai ser aqui o deslocamento? Ele é dado pela diferença entre as posições final e inicial. Dessa forma aqui, ó. Aí aqui a gente usa uma letra grega chamada delta. Toda vez que você vê essa letra na física, quer dizer variação. E que tipo de variação? Sempre vai ser assim, ó. A final menos a inicial. Aqui é a variação da posição, ou o famoso ΔS. Como eu calculo? Posição final menos posição inicial. Daqui para frente a gente vai ver outras variações também, como variação de temperatura, variação de velocidade e assim por diante. Então, como eu faço essa conta? A posição final, 100 metros, como está aqui. Posição inicial, 10 metros, como está aqui. Daí o deslocamento vai ser de 90 metros. Muito simples, né? Só pegar a posição final, subtrair da inicial. E tomar cuidado que nem sempre a posição inicial vai ser 0. Olha esse outro exemplo aqui. Agora imagine a seguinte situação. Uma pessoa está andando numa calçada que tenha as numerações da posição. Né? Uma situação hipotética. Ela parte da posição inicial 10 metros. Ela vai caminhando alegremente. Quando ela chega na posição 30, ela decide voltar. Daí ela volta para o início e chegando aqui, ela muda de ideia de novo. E diz, eu vou andar agora o caminho todo e vai até o 100. De novo, saiu do 10, foi para o 30, voltou para o 10 e vai para o 100. Te pergunto o seguinte, qual foi o deslocamento aqui? Bem, talvez você esteja pensando, se ele foi do 10 para o 30 andou 20, depois do 30 para o 10 andou mais 20, depois andou mais 90. Então isso aí vai dar 130. Cuidado, tá? A definição de deslocamento não vai mudar. Olha aqui, o que foi que a gente acabou de aprender? Deslocamento é posição final menos inicial. Ou seja, 100 menos 10 de novo. Ué, mas ele não foi e voltou? Não importa isso para o deslocamento. O deslocamento só está preocupado com o ponto final e o ponto inicial. O que acontece no meio do caminho, para o deslocamento, não importa. Ele poderia ter ido e voltado aqui infinitas vezes. Eu só quero saber, para o deslocamento, o ponto a posição inicial e a posição final. Mas, se a questão tivesse perguntado qual foi a distância percorrida, como a gente está vendo aqui agora, aí sim a gente iria fazer essa soma. A distância percorrida é a soma de todos os deslocamentos. Aí sim a gente pode fazer, como falamos agora há pouco. Se ele foi do 10 até o 30, andou 20 metros. Do 30 para o 10, andou mais 20. Do 10 para o 100, andou 90. E daí a gente tem uma distância percorrida de 130 metros. Então, cuidado para não confundir. Deslocamento, só preciso saber o ponto final inicial, de distância percorrida, que aí sim a gente vai somar tudo que um corpo, ou pessoa, ou qualquer coisa que se mova, percorreu em uma trajetória. Bem, para que haja um deslocamento, como a gente acabou de ver no esquema, é necessário que haja um referencial ou um ponto de partida. Fisicamente falando, o movimento ele é relativo. Isso significa que a forma como um observador enxerga o movimento pode ser totalmente diferente da forma como outro observador enxerga. É aquele velho ditado, o que pode ser para mim, pode não ser para você. Vamos ver isso na física, se liga aí no exemplo. Para a gente entender o que significa um referencial, vamos pensar numa ilustração bem simples. Imagina aqui um ônibus em movimento, ele se deslocando por uma avenida. Dentro dele vai ter passageiros e o motorista. E também vamos imaginar aqui uma pessoa que está em repouso na calçada, né, parada. Primeira pergunta. Em relação ao motorista, os passageiros que estão dentro do ônibus estão se movendo ou estão em repouso? Bem, se o motorista olhar para o lado, será que ele vai ver o passageiro se movendo? A resposta é não.
Mas você pode pensar, bem, o motorista, o passageiro e o ônibus estão se movimentando. Mas em relação ao motorista, o passageiro está em repouso, né? Agora, como em relação à pessoa que está aqui na calçada, qual é o estado de movimento das pessoas do ônibus? Obviamente, a pessoa que está na calçada vai observar tanto o ônibus como os passageiros e o motorista se movimentando. Então, esse é o conceito de referencial, é o ponto de vista. Então, se alguém pergunta para você, olha, você está em repouso ou em movimento? Você tem que perguntar de volta. Em qual referencial você me pergunta isso? Porque a depender do referencial, uma coisa pode estar em repouso, como pode estar em movimento. Como a gente está vendo aqui, ó. O ônibus está em movimento em relação à pessoa na calçada. Mas o motorista lá dentro do ônibus vê as pessoas, vê as peças do ônibus em repouso. Porque todo mundo ali está na mesma velocidade. Já a pessoa ela está em repouso em relação ao planeta Terra, né? É importante a gente frisar isso porque a Terra ela serve também como referencial. Mas ela está em movimento em relação ao ônibus. Mas como assim? Quando o ônibus passar, se alguém de dentro do ônibus observar essa pessoa, como vai vê-la? Será que ela vai vê-la em repouso? Não. À medida que a gente está no carro, no ônibus, né, a gente vê a paisagem passando para trás. É claro que a pessoa está em repouso em relação à Terra, mas do ponto de vista do ônibus, né, das pessoas que estão lá, ela vai estar se movimentando. E isso é que é o legal na física, né? Ninguém aqui está errado, todo mundo está certo. Então, tanto a pessoa pode estar em repouso como em movimento, assim como o ônibus pode estar em repouso ou em movimento, a depender do referencial. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos, até a próxima!